LTB, rompimento aqui. Rompeu, está subindo, beleza. Rompeu LTB, mas lá no Ethereum não. Lembrando que eu sempre uso o gráfico do Ethereum e do BTC para ser um indicador preditivo um do outro, um para o outro, né? Então ainda não estou satisfeito com o gráfico do Ethereum. O gráfico do Bitcoin já está ficando mais bonitinho, já está ficando um pouco mais interessante. Mesmo assim, estou desconfiado. Mensal. Apontando mais queda, mensal. Semanal. Apontando mais queda também. Deixa eu ver. É, também. Então, ameaçando mais baixa também, mensal. O MACD que tá mais bonitinho. Mas não tá tão bonito assim, não. Então, vamos para os dados. Ah, outra coisa. S&P 500 só. Sobe, ameaça alta. O que acontece com o Bitcoin e as criptos? Volta a ameaça alta. Na minha opinião, isso aqui é o formato mais baixo também. Onde é que tá a LTB do S&P 500? Aqui. Então, ele pode bater até os 4.500 e voltar a cair. Deixa eu ver o que mais aqui. Lembrando, temos dias de alta em tendência de baixa. Então, por isso que é perigoso a tendência de baixa. Shopper. Shopper, voltamos abaixo, então, da linha 1. Temos mais vendedores no curto prazo também. Longo prazo. Long term holders. Comportamento deles. Realização de lucro. Tá? Em mercados bull market, nós temos não realização de lucro, ou lucro não realizado. Então, quando os long-term holders estão acumulando, o mercado está subindo com a demanda crescente, e nós vemos a alta junto com o preço do comportamento dos long-term holders, nós temos bull market, ok? Bull market. Quando nós temos os long-term holders realizando lucro, porque para esse gráfico aqui, ele é da não realização de lucro, tá? Então, é um realized profit loss, ou não realização de lucro barra não realização de prejuízo. Então, quando nós temos realização de lucro, os long-term holders vão aparecer essa imagem de queda, tá? Então, quando é inverno, nós temos essa queda. Quando é inverno, nós temos essa queda. Quando é inverno, nós temos essa queda, tá? Ou seja, isso aqui é realização de lucro dos long-term holders. Quem possui Bitcoin por mais de 5 meses. Então, long-term holders são todos aqueles que possuem Bitcoins com mais de 5 meses, segurando por mais de 5 meses. Então, nós tivemos queda nesse ciclo, tivemos queda no ciclo de 2013, tivemos queda no ciclo de 2018, e agora podemos ter queda ao longo, e estamos em queda por enquanto, tá? Só que percebo que essa queda aqui, ou a realização de lucro dos long-term holders, está menos acentuada do que no ciclo passado. Porém, tem um detalhe muito importante. No início lá do bear market de 2018, os long-term holders também ficaram realizando lucro aos poucos, tá vendo? No início do movimento. Depois, só lá na metade do ano, lá em abril, na verdade, nós tivemos a queda mais acentuada e a realização de lucro mais acentuada, tá? Então, ele começa devagarinho e depois ele vai chuleando aqui, ó. A mesma coisa aqui. Realização de lucro dos long-term holders aos pouquinhos, depois vai chuleando, chuleando. Então, aqui nós temos o mesmo comportamento. Realização de lucro aos pouquinhos. Não está bull ainda. Como é que é bull? Bull aqui tem que estar subindo junto com o preço. Tá? Subindo junto com o preço. Então, quando nós temos isso aqui, é a realização de lucro. Os long-term holders estão realizando lucro ainda. Então, em baixa, eles ainda estão realizando lucro, tá? O long-term MVRV também, ainda em baixa. O normal é ele cair até a zona verde. A zona verde é, historicamente, os melhores pontos para compra e acumulação de Bitcoin na história do Bitcoin.
Então, ainda podemos ter mais queda para buscar essa região de interesse dos long term holders para comprar, estocar fundo, tá? Basicamente é isso. Então, enquanto está apontando para baixo, tal como está acontecendo aqui, o preço, na minha opinião, está ainda em bear market. Por isso que eu falei para vocês que, na minha teoria, a gente já está em bear market desde maio do ano passado. Desde maio do ano passado, a gente está em bear market. Ou seja, momento de realização de lucro, tá? E que lá pela metade deste ano nós podemos ter a parada desta queda que está acontecendo temporariamente aqui. Uma coisa que foi um pouco assustadora foi isso daqui. Isso aqui foi assustador. Essa alta recente da punheta, ela gerou uma venda e uma realização de lucro satânica aqui no Bitcoin quando ele chegou nos $38.000. Então teve long-term holders aqui que foram responsáveis por realizar um lucro violentíssimo. Aqui é a realização de lucro, ou seja, venda de bitcoins. Aqui aconteceu uma venda de bitcoins muito forte quando o Bitcoin ameaçou. Geralmente, quando nós temos essa pontada aqui, tá? Essa venda, tá? A gente tem aquilo que a gente chama de um topo. Então, foi um pouquinho assustador ver esse tipo de configuração aparecendo agora, né? Antes, por exemplo, do Covidão, apareceu um pico desse aqui e nós tivemos aquela grande queda violenta logo em sequência. Então, tomar bastante cuidado aí, que apareceu um pico de venda de bitcoins nessa região dos $38.000. Aqui foi topo, aqui foi topo. Geralmente, quando nós temos um topinho, ele surge com esse grande pico aí de realização de lucro. Então, o mercado subiu temporariamente e teve uma realização de lucro. Por que está tendo essa realização de lucro? É isso que eu quero saber. Por que o Smart Money está realizando lucro aí nessa região? Eu vi aqui Profit Loss. Augusto, mas eu não concordo. Tá tudo bem. Essa é a forma como eu interpreto o gráfico, tá? Então aqui teve uma puta realização de lucro, ó. Tá vendo? Uma puta realização de lucro, ó. Eu achei estranho isso. Por que teve essa mega realização de lucro nessa região? Não é muito cedo? E o nosso MVRV do Short Term Holders, aliás, o Profit Loss, nós temos então qualquer altinha, realização de prejuízo pelos Short Term Holders. Bom, se nós temos realização de prejuízo pelos Short Term Holders e realização de lucro pelos Long Term Holders, isso significa que o mercado está mais vendido ainda, mais vendedor. Ele ainda está mais vendedor, tá? MVRV, deixa eu ver uma coisinha aqui. O mercado ainda está mais vendedor. Então, nós temos realização de lucro pelos long-term holders e realização de prejuízo pelos short-term holders. Qualquer altinha, muita gente começa a vender. Isso significa que nessa região aqui, o mercado está indo. Essa é uma região de absorção de venda. $47.000 é absorção de venda, tá? Então, se ele não conseguir passar os 47 mil, vocês já sabem, tá? Se ele não passar os 47 mil, vocês já sabem o que vai acontecer. Absorção de venda aqui, vai ter bastante vendedor aqui nessa região aqui, ó, nesse pico aqui, ó. Tá? Responsável por fazer o preço voltar a cair abaixo da média 8 semanal. Então, tomar muito cuidado quando o preço chegar nessa região. Tomar bastante cuidado quando o preço chegar nessa região. Ele está subindo com volume descendente, né? Então, ele está subindo com volume descendente. Sabe o que isso significa? Isso significa que se ele sobe com volume descendente, quer dizer que vai ter um movimento explosivo em breve. O movimento explosivo em breve nada mais é do que sair de um gráfico de inside bar e ir para outside bar. Inside bar, então, sai do movimento lateral, movimento acumulativo, para um movimento explosivo. Então, ele está subindo com volume descendente, não tem problema. Já vi milhares de vezes isso acontecer, não tem nenhum problema o volume cair.
A única coisa é que quanto mais o volume vai cair, em algum momento o volume vai dar uma paulada. Nesse contexto que eu estou comentando, né, se ele chegar nessa barra aqui, nessa região de absorção de venda aqui, se os long term holders realizarem um novo lucro violento e os short term holders realizar prejuízo junto, a gente pode ter uma queda muito poderosa, tá? Uma sequência de queda muito poderosa. Então, tomar muito cuidado que o volume descendente indica movimento explosivo. E é justamente isso que eu espero para o próximo mês, né? Movimento explosivo no próximo mês. Se a gente conseguir romper os 52 mil dólares, vai fazer fundo mensal. Se ele apanhar, venda, tá? Venda muito forte. No caso, esse ano e ano que vem, na minha opinião, Bitcoin e Ethereum é só se compra, não se vende, tá? Então, aproveitar, se acontecer essa queda durante portuguesa aqui do Patrick, aproveite para comprar o máximo de Bitcoin nessa região dos 30 mil, 24 mil dólares, 14 mil dólares, que são os melhores suportes em caso de grande queda e forte queda.